Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto super importante aqui em relação a integrações, que trata especificamente da configuração da integração do seu ERP Bling com a plataforma do Vitrina. Então, nesse caso, existem dois processos que a gente precisa fazer. Primeiro, existem configurações que precisam ser feitas no Bling e depois existem configurações que precisam ser feitas diretamente no Vitrina. Assim, a sua integração ela vai funcionar perfeitamente. Lembrando que a integração, nesse caso, trata dos pontos de obtenção de cadastro de produtos do seu software de gestão e de maneira completa, né, o produto com a sua descrição, com os seus atributos, informações de peso e medidas, informações, as imagens do produto. Então, esses detalhes, preço, estoque, são parte importante do fluxo de integração para a chegada do produto até o Vitrina. E nesse caso, vocês vão notar aqui no decorrer do vídeo que a gente vai apresentar para vocês, que o Bling ele fica passivo, ou seja, ele não executa nenhuma ação até que o Vitrina solicite que essa ação seja executada. Então, para obter um cadastro de produtos, é o Vitrina que vai até o Bling para obter esse cadastro de produtos. É o Vitrina que vai até o Bling para obter o estoque e o preço. Dessa forma, a configuração ela fica automatizada e você não precisa, dentro do Bling, efetuar nenhuma ação de colocar o produto em determinado cenário ou clicar para enviar o produto do Bling para o Vitrina. Porque essa ação ela já vai ser feita de forma automática, baseada exatamente nas configurações que a gente vai fazer aqui. Então, qual que é o primeiro passo? Vamos logar na nossa plataforma aqui do Vitrina. Uma vez que estivermos dentro do Vitrina, a gente precisa se dirigir ao menu de configurações e depois a gente acessa a parte chamada loja ERP, /ERP. Aqui está centralizada a parte de comunicação com a integração origem, ou seja, é onde a gente vai obter o cadastro de produtos. E também aqui está configurada, ou vai estar configurada, a parte de destino dos pedidos. Porque, no caso, o Vitrina, ele vai receber os produtos, você vai mandar para os seus canais de venda. Uma vez que o pedido for originado no canal de venda, o pedido cai no Vitrina e o Vitrina, de forma automatizada, insere o pedido no Bling, reforçando aí o nosso comentário sobre que nesse cenário o Bling ele é passivo. Quem executa a ação de inclusão do pedido na tela do Bling é o próprio Vitrina. Assim como quando você faturar o pedido no Bling, é o Vitrina que vai lá para obter a nota fiscal e rastreio de envio dos dados, né, do pedido. Então, essa ação ela fica toda a cargo do próprio Vitrina. Bom, continuando aqui, acessou a tela configurações loja ERP, você vai localizar na sua tela duas configurações que inicialmente na tela de vocês elas possivelmente elas estarão aqui como bloqueada, tá? Então são os dois pontos aqui de integração, porque trata um especificamente da parte de produtos e o segundo da parte de pedido. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa selecionar aqui o Bling, tanto para pedido quanto para produto. E essa informação a gente já pode deixar ativo. Então aqui começam a aparecer os dados da configuração que a gente vai executar. Como eu disse, em dois momentos. Existem pontos que são relativos ao Vitrina e pontos que são relativos ao Bling. Percebam que aqui o primeiro campo já obrigatório é o token de API do Bling. Como que a gente faz para gerar esse token no Bling? Então, com essa tela ainda aqui, a gente pode deixar aberta aqui a tela do Vitrina, a gente precisa se dirigir aqui ao Bling, entrar, né, logar com o nosso usuário, no caso o usuário aí de vocês, né, do Bling, loga com o usuário. O primeiro passo que você precisa fazer para a sua configuração do Bling funcionar conectado ao Vitrina
após você acessar aí o seu painel, o seu RP, né, o sistema de gestão Bling, você vai dirigir-se aqui à barra de ferramentas do seu sistema. Na parte à direita, você vai encontrar aqui uma engrenagemzinha aí, e você tem aqui um menu com acesso indicando aqui todas as configurações. Então, a primeira parte você clica em todas as configurações, depois no menu à esquerda você clica em Sistema, e no menu central você clica em Usuários e Usuários API. Essa funcionalidade é necessária exatamente para que você possa criar o token de integração com o sistema Vitrina. Então, aqui, nessa tela, o primeiro passo é você clicar no botão verdinho aqui no canto superior direito, para você incluir um novo usuário. E aí você vai selecionar, a partir dessa inclusão, o usuário API, que é o que você vai criar. Então, esse usuário API, você vai precisar colocar um nome para ele, e aí você pode colocar aqui um nome que a gente usa aqui como padrão na sua integração, como Vitrina BR. Pode usar um e-mail qualquer aqui, eu vou colocar um e-mail nosso aqui interno, por exemplo, dev@vitrina.com. Celular não é um campo obrigatório. Aqui, no momento em que você vai gerar a chave, que é exatamente o token que nós precisamos, você vai precisar clicar nesse botão aqui, gerar. Essa informação você precisa copiar. Então, eu já gerei a informação e já cliquei em copiar. Depois, eu preciso conceder a permissão para esse usuário. Aqui tem um passo muito importante, porque se eu não colocar todas as permissões, o processo da integração não vai funcionar corretamente. Então, criei o usuário, informei os dados, gerei o token, tá? Essa parte de perfil de acesso eu não preciso marcar nenhuma das opções, mas eu preciso marcar aqui todas as permissões. Então, eu seleciono para cadastro todas, para suprimentos todas, vendas, seleciono todas, depois finanças todos, serviços todos e preferências todos. Assim, eu estou com todo o meu processo de configuração correto, com as permissões corretas, e aí eu já posso clicar aqui em salvar. Esse é o primeiro passo, e lembrando, né, a gente copiou o token aqui, então se você não tiver copiado o token, lembre sempre de copiar o token aqui, e aí você vai clicar ali no botão salvar. Após você efetuar esse cadastro, a primeira coisa que você vai fazer na sequência já é voltar à plataforma do Vitrina, onde nós começamos o processo de configuração, e no campo Token API Key, você vai colar a informação que você obteve lá no momento da criação do usuário. Quando você faz esse preenchimento, note que ao redor do campo ele inclusive fica verde, porque significa que esse token ele é um token válido. Existe uma aplicação nossa que testa para verificar se esse token realmente já é um token que está configurado corretamente. Caso não seja um token válido, ele vai ficar vermelho e vai aparecer uma informação token válido embaixo. Assim você sabe que provavelmente alguma das permissões ou algum processo no momento da geração do token foi incorreto. Então já deixo aqui o token, tá? Esse é o primeiro ponto, né? E aí eu preciso continuar as demais configurações. Eu preciso retornar ao Bling. Para continuar o meu processo de configuração, eu preciso me dirigir lá na parte de configurações de novo, né? Então volto ali no meu menu, na barra de ferramentas superior, e clico lá em configurações. Então nesse momento, aí eu preciso agora acessar um outro menu. O primeiro que nós acessamos foi a parte de sistema para a criação do usuário, usuário API. Agora a gente precisa criar o nosso usuário da integração, a loja da integração. Então, o próximo passo, clica aqui em integrações, e depois clica no menu central, na parte de configurações de integração com lojas virtuais e marketplaces.
espero carregar aqui a minha tela, e aí aqui eu preciso localizar dentro da informação da tela do Bling, entre essas conexões que o sistema apresenta, eu preciso localizar essa integração, que é chamada Bling API. Nesse caso, como é o Vitrina que controla a integração, a gente se conecta com o Bling diretamente pela informação que ele nos disponibiliza. Então, localizando essa informação, tá? Geralmente fica aqui integração de parceiros, né? Eu localizo essa informação. Pode ser que na tela de vocês eles estejam em lugares diferentes, mas é importante que seja esse nome, Bling API. Não pode ser nenhum outro nome diferente disso. Pode verificar que existem alguns outros que aparecem como Bling, tá? Mas a gente precisa deste conector especificamente. Então eu clico sobre ele e ele já vai carregar para mim algumas informações de tela. Primeiro ele apresenta aqui o código da loja, que ele vai gerar automaticamente assim que eu salvar, e o nome do canal de venda. Então aqui também eu reproduzo o mesmo nome padrão, tá? Que é inclusive citado, né, na nossa documentação, deixando como um padrão Vitrina BR. Se você colocar um outro nome, não há problema, porque o nome aqui é só para você poder entender de qual canal se trata, de qual integração se trata. Então eu coloquei aqui o Vitrina BR. Não preciso salvar ainda, porque tem algumas outras configurações que eu preciso fazer. Então eu vou avançando aqui agora pelo menu Callbacks, e aí aqui tem um processo muito importante, porque aqui é onde o sistema entende qual é o padrão de informação que eles vão trocar. Os dois sistemas, tanto o Bling quanto o Vitrina. Então, é importante aqui selecionar o padrão correto. Nesse caso, nós usamos esse padrão. É um padrão chamado JSON. Nenhum outro deles aqui, apenas esse padrão, que é o chamado JSON. E aí depois existem algumas configurações a mais que eu também preciso colocar. Quais são elas? Selecionei o padrão, eu preciso marcar essa informação de callback do estoque. O que é essa informação? Toda vez que você alterar o estoque no Bling, como ele é a origem do cadastro, alterou o estoque no Bling, a gente vai receber essa informação online. Ou seja, o disparo é automatizado. Assim, o seu estoque sempre vai estar atualizado. Mas essa configuração ela precisa ser feita. Qual é a URL que eu preencho aqui? Ele está pedindo para eu colocar uma URL. Eu preciso voltar à minha tela do Vitrina. Por isso que é importante trabalhar com as duas telas abertas ao mesmo tempo. Aqui está a URL que eu preciso, na tela do Vitrina, na parte de URL de callback do Bling. Então eu preciso copiar todo esse endereço aqui, exatamente como está escrito aqui dentro dessa caixa. Eu copio esse endereço, volto à tela de configuração do Bling e colo a minha URL aqui. Opa, acho que eu coloquei a URL errada. Voltamos aqui, vamos copiar novamente. Veja como é importante, né, o processo de atenção na configuração. No momento que eu copiei, não veio a URL correta. Vamos tentar aqui novamente. Agora sim. Agora entrou a URL correta. Ela tem aqui o final /estoque. Assim, o sistema vai entender que as atualizações de estoque serão sincronizadas de maneira online. E por último, eu preciso marcar uma opção aqui que é chamada enviar dados no lote, porque assim o bloco de atualização ele é maior. Todas as vezes que você alterar, e pode acontecer de você alterar um produto, ou 100, ou 1000 produtos, nós vamos receber essa informação em blocos. Então, o lote é necessário exatamente para possibilitar um maior processamento de alterações dentro de uma única requisição, né? Ou seja, se a gente consegue processar várias alterações ao mesmo tempo. As demais configurações não precisam ser marcadas, porque é um fluxo controlado também pelo Vitrina. No caso, o pedido chega no Vitrina, a gente vai gravar. Então, essas informações de callback de pedidos e de nota fiscal não precisam ser ativadas. Mantenho as configurações aqui, por enquanto, não preciso salvar.
ainda, e venho aqui para a última configuração, que é a da parte da filial. Aqui no cadastro da filial, eu preciso marcar qual vai ser a empresa que eu vou utilizar na integração e também selecionar qual é o armazém. Essa informação é muito importante, porque se eu trabalho com vários armazéns no Bling, né, eu tenho várias lojas ou tenho vários estoques, eu preciso citar para a integração qual é o estoque. Essa informação ela fica aqui nesse campo aqui de depósito, né? E eu mantenho aqui a minha empresa aqui selecionada. Feito esse processo de configuração, agora eu posso salvar a minha configuração. Então, aí você, no final ali do preenchimento, você clica em salvar. Com isso, você concluiu com sucesso a parte da configuração da integração do Bling. Tá? Faltam ainda alguns detalhes na configuração do Vitrina, que a gente vai ver agora. Então, retorna aqui a tela do Vitrina. Entendendo que a parte de configuração do Bling foi concluída, agora a gente vai falar dos campos de configuração do Vitrina. Bom, eu já preenchi o token. E agora, quais são os outros campos aqui que eu tenho que ter como ponte para minha integração funcionar perfeitamente? Os demais campos, eles são complementares. Então, isso vai depender muito da regra de negócio, mas a gente vai falar de cada um deles aqui para vocês entenderem. O campo nome do armazém é muito utilizado para quando você que trabalha com vários armazéns dentro do Bling, você quer restringir a busca do estoque do produto apenas a um armazém. Assim, se o mesmo produto tiver estoque em vários armazéns dentro do Bling, na hora que o Vitrina for até o Bling para obter o estoque desse produto, ele vai pegar o nome do armazém que tiver aqui. Digamos que o nome do armazém aqui fosse geral, ou fosse e-commerce, depende de como você nomeou o armazém dentro do Bling. Tá? Mas você vai escrever o nome do armazém. Tá? Não é o código, não é nenhuma outra informação, é o nome do armazém. Exatamente como a gente viu na configuração anterior ali do Bling, né, que ele tem uma série de armazéns. Então é o nome do armazém. Ele se aplica exatamente a esse caso. Depois nós temos um outro campo que trata do código da categoria. O código da categoria é um filtro também, serve para que o Vitrina só pegue produtos ou das categorias que você indicar nesse campo. E aí aqui eu posso colocar códigos de categorias separados por vírgula. Eu vou colocando todas as que eu quiser que a minha integração capture. Por que isso pode ser necessário? Às vezes você possui um cadastro de produtos ou muitos produtos dentro do Bling, mas apenas alguns desses produtos que estão em determinadas categorias você vai comercializar no marketplace ou no seu e-commerce. Então aqui você vai informar o código. Aonde no Bling nós obtemos essa informação do código de categoria? Bom, isso também é um processo de configuração. Então antes da gente continuar, voltamos aqui na tela do Bling. E aí aqui na engrenagem novamente, em todas as configurações, a gente clica novamente nesse botão, e nós temos uma parte de cadastro aqui, nesse menu lateral esquerdo, e temos aqui também no menu central, categorias de produto. Percebo que aqui nessa tela eu não tenho nenhuma categoria, mas eu posso criar uma categoria nova, caso eu deseje criar assim, né, eu posso criar como vitrina. Sempre que eu crio uma categoria nova, se for essa a categoria que eu quero promover na integração, para que eu saiba o código dela, infelizmente não tem uma maneira mais fácil do que isso, mas é importante você observar nessa URL em cima, que aparece aqui um código. Isso quando eu abrir a categoria, né? Então, como é que acontece? Se eu já tenho uma árvore de categorias aqui criadas, ou se eu vou criar uma categoria nova, para eu saber o código dessa categoria, eu clico na categoria. Uma vez aberta a categoria, em cima aqui aparece o código dela. Quem que gera esse código? O próprio sistema do Bling. Então é esse número que eu preciso copiar
Se for uma ou mais, e aí eu tenho que saber quais são os códigos de cada categoria que eu quero trabalhar, sempre lembrando como acessa a categoria, então eu pego esse código e reproduzo nesse campo aqui. Tá? Pego o código aqui, copio somente o código, né? Começa aqui no set, copio o código e coloco o código nesse campo. E se houverem mais categorias, eu vou colocando todas as outras que eu preciso aqui. Tá? Esse é um processo que, aí nesse caso, o sistema vai entender que ele só vai pegar produtos a partir daquela categoria. Se eu tiver outros produtos em outras categorias, o sistema não vai pegar esses produtos, porque eu estou restringindo a ação de busca. Depois nós temos um campo aqui chamado código da loja. Não é um campo obrigatório, ele é um campo informativo. Nós estávamos lá no momento de criação da configuração e ele atribuía um código para a nossa loja dentro da integração com o Bling. Se vocês quiserem visualizar esse código lá, novamente, em todas as configurações, aí dirige-se à parte de integrações, configurações de integração com lojas virtuais e marketplaces. Aqui vai aparecer lá o usuário, a loja que nós criamos, né, que é o Vitrina. Você clica sobre ela e aqui está o código da loja. Então, você pode copiar o código dessa loja e colocar naquele campo, mas ele é mais informativo. Tá? Depender da regra de negócio, caso você opere com mais CNPJs e todo o processo de integração esteja centralizado em operações através do ERP do Bling, aí é importante você consultar a nossa equipe técnica sobre essas amarrações, porque daí, nesse caso, pode ser que o código da loja seja importante. Mas se for uma integração simplificada, onde estamos falando de um único CNPJ do Bling integrado a uma única loja dentro do Vitrina, esse campo ele é informativo. Depois nós temos outras configurações complementares. Então aqui eu tenho um campo que indica se eu vou usar o código do RP como produto. O que é o código RP? Nada mais é do que o código do produto dentro do Bling. Então, para a gente entender aqui, clica aqui em cadastro, na barra de ferramentas superior, clica em produtos. Código RP para integração é o seu código, é o código que está escrito nessa coluna dentro do Bling. Esse é o código RP. Ele pode ser numérico, pode estar por letras, depende da informação que você colocou aqui. Se você marca essa opção, quando o produto for criado do Bling para o Vitrina, ele vai ser criado com esse código também. Ou seja, assim a referência para você ficar clara, porque se você olhar depois no cadastro de produtos do Vitrina, você vai visualizar o mesmo código que você usa no Bling. Fica mais organizado. É obrigatório? Não. Se você deixar desmarcado, o que acontece? Ele ainda assim vai puxar o teu código de RP, mas ele vai atribuir um código de variação automático, tá? Que aí o que a gente chama aqui de SKU. Existe o código RP, existe o SKU, existe o código do produto. Tá? A gente fala um pouco de produto, de acompanhamento de tela de produto, em alguns dos nossos vídeos, porque ele é extremamente importante. Então, você precisa saber trabalhar com esses códigos, e esses códigos, eles listam a informação que vem do seu RP, né, que vai para o canal de venda. Então, é importante essa ação. Depois, nós temos um outro seletor que indica se você vai trabalhar com a atualização de tipo, dimensão, peso, descrição. Quando você atualizar no Bling, ele vai replicar no Vitrina. Por que isso pode ser importante? Como você está trabalhando com a operação centralizada, então o seu cadastro base nasce dentro do Bling. Assim, se você alterar o nome do produto dentro do seu RP, e essa opção estiver marcada, ele vai alterar também dentro do Vitrina. Desse caso, fica centralizado o ajuste. Você não precisa fazer no Bling e no Vitrina ao mesmo tempo. Você faz só no Bling, só no seu RP. Então, essa é uma das opções bastante importante. Se você marcar essa opção, toda vez que alterar no Bling, vai alterar no Vitrina também.
Depois nós temos uma outra informação complementar que trata sobre a geração de ID de pedido. O que é o ID? É o código do pedido. Quando nós inserimos o pedido que veio do seu canal de venda dentro do Bling, esse pedido ele vai ter um código. Esse código ele pode ser um código automático ou ele pode ser um código que o Bling controla. Então, se você trabalha com o Bling e trabalha o Bling conectado ao Vitrina, o Vitrina com o Bling, mas dentro do Bling você possui outras integrações, outros canais, né? Então é melhor sempre usar essa opção, porque o código que vai ser gerado vai ser um código sequencial que não vai se confundir com os códigos de pedidos que você gera através de outras integrações. Agora, se a sua integração for exclusivamente Bling Vitrina e o do Vitrina para os seus canais de venda, essa opção não precisa estar marcada, porque nesse caso, a geração dos códigos de pedido já é controlada pelo Vitrina. Depois nós temos algumas outras ações aqui ainda. Criar produtos revisados no Bling. Isso daqui é um processo reverso que se aplica somente aos casos onde o produto nasce no Vitrina e ele é inserido no Bling. Tá? Se o seu processo normal é de criar o produto no Bling para que ele venha para o Vitrina, essa opção não precisa estar marcada. Como eu disse, ela é somente para algumas regras de negócio, onde muitas vezes o produto não é criado no Bling, e sim no Vitrina. E aí o Vitrina replica esse cadastro dentro do Bling. Tá? Então fique atento a essa regra de negócio para que não gere uma confusão de onde você cadastra o produto. Se for no Bling, a opção precisa ser desativada. Se for no Vitrina, ela pode ser ativada. Caso você tenha dúvida sobre a marcação desse campo, consulte a nossa equipe técnica para que o processo fique bem claro no momento da configuração e não gere nenhum problema no fluxo da integração. Depois nós temos uma outra configuração que trata das categorias. Bom, sendo o seu RP o ponto de partida do cadastro, como a gente observou ali, pode acontecer de você também já ter determinado uma árvore de categorias para esses seus produtos, né? Porque muitas vezes você já criou no Bling para publicar no seu e-commerce. Caso você tenha uma situação em que o Bling seja o ponto de partida e você tenha todo o cadastro de árvore de categorias no seu RP, e você deseja que essa árvore de categorias venha para o Vitrina, para que você possa mandar para o seu e-commerce, essa opção precisa estar marcada. Assim, a árvore inteira de categorias, amarrada aos seus produtos, vem para o Vitrina, e do Vitrina você pode mandar para o seu canal de venda. Então, são duas configurações que podem gerar certa dúvida sobre se eu marco ou não essas opções, porque depende muito da regra de negócio. Se eu tenho uma ação onde o Bling é o ponto de partida, mas ele manda para o Vitrina para que o Vitrina mande para o e-commerce, aí essa opção pode ajudar você a centralizar também a árvore de categorias. Não são configurações obrigatórias, elas são opcionais, mas reforçando que em caso de dúvida, sempre consulte a nossa equipe sobre a ação com base na sua regra de negócio, se ela deve ser ou não aplicada. Bom, a URL nós já falamos, aqui aparece o nome da loja, que a gente já usou para criar dentro do Bling, tá? E depois nós temos alguns campos que tratam de depara de status de pedido. O que é isso, na verdade? No Vitrina, todos os pedidos que vêm dos seus canais de venda, eles têm status. O que é um status? Ele indica se o pedido está em aberto, né? Ou seja, ele não foi aprovado ainda, ele não teve o pagamento aprovado. Então, aqui no Vitrina nós chamamos ele de novo, é um pedido novo.
né? Ele não foi pago ainda. Nós temos o aprovado, que daí, nesse caso, é um pedido que já foi pago. Nós temos o faturado, o enviado, o entregue e o cancelado. Então, o que está acima da caixa é o status do pedido dentro do Vitrina. E o que está abaixo é como você quer que esse pedido, qual é o status que ele vai integrar com o Bling. Por quê? No Bling não existe o novo. Lá existem alguns status que são relacionados por padrão. Até o Bling permite que você modifique ou crie novos status. Então, nesse caso, é importante você indicar nessa tela de depara se você quer que o pedido novo integre, e aí qual é o status dele, se ele vai ser, por exemplo, em aberto. Então, lá no Bling, você vai encontrar esse pedido com a legenda amarela, que significa em aberto. Mas se você não quiser que esse pedido integre, você deixa a opção marcada não integrar. Assim, nenhum pedido que chegar todos os pedidos que entrarem no Vitrina, mas que não estiverem pago, não estiverem aprovados, eles não serão integrados ao seu RP. Fique atento a essa configuração para que o processo flua, né? Os seus pedidos integrem ao seu RP para que você possa efetuar o faturamento. Assim, você vai alinhar todos os campos. Então, no caso do aprovado, qual vai ser o status que ele vai integrar no meu RP? Importante ressaltar que os pedidos gerados nos canais de venda que forem integrados pelo Vitrina e que o Vitrina vai inserir dentro do Bling, eles ficam numa tela, e isso pode, às vezes, gerar uma dúvida. Dentro do Bling, existem duas telas de pedido de venda. Caso você tenha outras integrações, possivelmente você vai ver pedidos de venda e pedidos de venda multiloja. Na minha tela eu não tenho, porque eu não tenho integrações ativas aqui. Mas no seu menu provavelmente vão aparecer duas opções: pedidos de venda e pedidos de venda multiloja. No caso do Vitrina, é importante entender que os pedidos estarão nessa tela aqui, chamada pedidos de venda. Ela sempre, todos os pedidos estarão nessa tela. Então, se eu quero consultar um pedido do Vitrina, eu preciso me dirigir a essa tela. E aí aqui pode perceber que os status, né, que o Bling tem, são os mesmos que estão lá na nossa tela de depara, porque a gente puxa exatamente essa configuração do próprio RP. Então aqui eu posso filtrar e eu posso verificar todos os pedidos que eu tenho na minha base, tá, com status em aberto, ou outras configurações, né, se ele está em andamento, se ele já está faturado. Então aqui é onde eu vou localizar os meus pedidos. E todos os pedidos integrados pelo Vitrina, eles vão ter informações que são informações complementares. Deixa eu ver se eu consigo localizar um pedido teste aqui para mostrar para vocês. Todos os pedidos, eles vão estar com esse símbolozinho, que é o símbolo do Bling, e ele vai estar escrito importado via API, mas ele tem o número do pedido do canal. Ou seja, lá no Mercado Livre, o número do pedido é esse. Ele chega no Vitrina, é o mesmo número do pedido do canal, né? Existe aqui o número do pedido dentro do Bling, mas ele tem aqui o número do pedido do canal que a gente fez a integração. Então, se é do Mercado Livre, vai aparecer o número do pedido do Mercado Livre, se é da Americanas, vai aparecer o número do pedido da Americanas, e assim por diante. Todos os pedidos têm esse indicativo. Aqui do lado aparece, inclusive, também o campo observação, que também é para eu verificar aqui qual é o número do meu pedido, qual é o canal, né? Nesse caso aqui é um pedido do Mercado Livre, qual é o canal e qual é o número do pedido do canal. E aparece ali também o prazo estimado de entrega. Todos os pedidos que o Vitrina integrar, eles aparecem com essa informação. Além disso, aparece aqui também no reloginho qual foi o usuário que inseriu. No caso lá, o Vitrina. Tá? Sempre vai aparecer o histórico
sendo que o usuário da integração é exatamente a loja, né? No caso, Vitrina BR, que foi o usuário que fez a inclusão. Aqui nós temos o status, né? Então, o status em aberto trata-se de um pedido não pago. Se eu clico nessa tela do pedido, ele vai conter todas as minhas informações sobre o cliente, sobre o produto, o preço, o frete. Aqui, de novo, eu tenho o número do pedido, por onde veio a integração. Então, tenho todas as informações, né? Aqui eu posso, inclusive dentro do Bling, já eleger um transportador, né? Uma forma de envio. Caso eu tenha configuração dentro do Bling, eu posso selecionar a logística, posso selecionar se é por correios, transportadora, e aí aqui eu já posso faturar esse pedido. Uma vez que eu faturo esse pedido, né, e ele, obviamente, estiver como pendente para fazer o faturamento, nesse caso um status em andamento, nesse caso aqui é um pedido em aberto, então não posso faturar um pedido em aberto, porque ele não foi pago ainda. Mas se ele tiver apto a ser faturado, entendendo que eu relacionei aqui na minha tela do Vitrina que quando é aprovado no Vitrina vai ser em andamento no Bling, então aqui ele vai estar azul, e aí eu posso realmente faturar. Faturei, ele vai ficar como verde, essa legenda, que é a legenda padrão do Bling, que é atendido, e as informações da nota fiscal, bem como o rastreio, eles serão capturados pelo Vitrina para que o pedido seja atualizado no seu canal de venda. Esse processo também é automático, não precisa executar nenhuma ação sobre isso. Quando estiver faturado, basta aguardar alguns minutos que o seu pedido vai ser atualizado dentro do Vitrina. Então, com isso, nós concluímos aqui a parte de configurações do ERP. Mas, antes de salvar, tem um ponto muito importante. Nós fizemos todas as configurações, selecionamos o canal, colocamos os dados da informação, mas a integração ela só vai funcionar se esse botãozinho no topo da tela dentro do Vitrina estiver como ativo. A loja precisa estar ativa. Então, é muito importante que antes de você clicar no salvar, você verifique se as integrações estão ativas e se a loja está ativa. Se ela estiver desativada assim como eu cliquei aqui agora, a integração ela não vai funcionar. Não significa que ela está com erro, mas sim que não foi ativada para que o sistema pudesse iniciar o sincronismo com o seu ERP. Então, é importante que todos eles estejam marcados. Aí sim eu venho e clico no botão salvar. Com isso, o meu processo, o meu sincronismo, ele vai ser iniciado. E caso você tenha no seu menu a tela de monitoramento, você vai poder acompanhar na tela de rotinas. Então, clica aqui no menu monitoramento rotinas. E através dessa tela, você vai conseguir acompanhar, se você tiver com o Bling ativado, você vai conseguir acompanhar o sincronismo de carga de produtos, de sincronização de estoque, de preço. Essa tela é uma tela que ela mostra o ciclo de funcionamento de todas as rotinas de integração. Nesse caso, nós configuramos o Bling. Então, o Bling vai aparecer aqui e você consegue acompanhar. Quando você configura os seus canais de venda, todos eles também aparecem nessa tela para que você consiga acompanhar qual é o serviço, qual é a rotina, se é uma carga de produto, quando que ela foi executada pela última vez e qual é a próxima vez que ela vai ser executada. E se ela foi executada corretamente, ela vai estar verde, ou ela pode estar vermelha, porque ela não foi executada corretamente. Mas ela tem um agendamento, então, por mais que ela indique um erro agora, ela vai tentar na próximo agendamento e ela vai ficar tentando o tempo todo executar essa rotina. Então você pode acompanhar, caso o seu plano, a sua tela possua esse menu, você pode acompanhar nessa tela. Também é possível acompanhar o sincronismo de entrada das atualizações através de um relatório que fica no menu Produtos
no menu Cardex, no submenu Cardex. Aqui você consegue acompanhar, caso a movimentação do seu ERP já esteja registrando essas alterações de estoque, de preço dentro do nosso sistema, aqui vai aparecer, num formato bem simples, qual é a data e horário, qual foi o produto, qual foi a origem, da onde veio essa alteração, se ela veio do seu ERP. Se ela veio do seu ERP, vai aparecer a informação do ERP, vai aparecer o que foi executado. Então, o estoque foi alterado de 95 para 94. E vai aparecer quem foi o usuário que executou essa ação, no caso, o usuário da integração. Então, são formas com que você consegue acompanhar que a alteração ela foi processada. E também na tela do seu cadastro de produtos, todos os produtos que forem alterados, eles já aparecem aqui com a informação de atualizado. Significa que ele foi atualizado na tal data e em tal horário. Assim você consegue saber que a informação do ERP que você registrou, realmente ela entrou no Vitrina. Assim, o Vitrina vai replicar essas informações para os seus canais de venda. Bom, pessoal, por hoje é só. Falamos aqui muito da configuração do Vitrina com o Bling, do Bling com o Vitrina, para que você saiba como operar essa configuração e ter o maior sucesso na integração do seu ERP com a plataforma de integrações do Vitrina. Até o próximo vídeo.